Muito bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos mantenha em sua paz. No último 3 de outubro, comemoramos o aniversário do nosso codificador, Allan Kardec, que veio retornando à pátria material no dia 3 de outubro de 1804. Grande missionário de Jesus, apresentou-nos a verdade, a realidade do mundo espiritual e da nossa essência espiritual. Como espíritos, como nos conduzimos ao longo de uma existência para que esta seja rica, profícua, dos reais valores que necessitamos. Até Allan Kardec, embora a mensagem divina de Jesus, as lições do amor, do bem, os valores reais do reino dos céus, aqueles sentimentos que caracterizam o reino dos céus por ele apresentado e que marcou-nos profundamente, com o passar do tempo, eis que, como esquecidos pela maioria, deixou de vigorar nos corações, mas chamado ao trabalho, esse espírito missionário, vindo a nós, apresentou-nos então a terceira revelação. O Consolador prometido por ele, Jesus, para aqueles que esquecessem da sua mensagem mirífica, para outros que a ignorassem, e para todos nós, como uma grande oportunidade de redenção. Diante da mensagem do nosso codificador Allan Kardec, nós espíritas, como deveremos vivenciá-la? Mergulhados na carne, numa nova estrutura celular, quais os reais bens que deveremos almejar e procurar, para que sejamos ricos quando da nossa volta ao mundo espiritual? Parece que ao adentrarmos ao corpo, essa argamassa como que sufoca esses valores maiores das almas que se encontram ainda tímidas. O homem velho normalmente fala alto, e os hábitos desenvolvidos ao longo de milênios chama-nos à repetição de atitudes e de comportamentos que ao longo desse mesmo tempo têm nos oferecido tristeza, dores, lágrimas. Como viver como espírito nos dias atuais? Diante das necessidades materiais que todos nós temos, diante da lei do progresso que vigora, diante das nossas necessidades de relacionamento, como vivenciar Jesus e as lições da imortalidade trazidas pelo nosso codificador? O material, no entanto, ofertado é amplo. Quando consultamos as obras ditas básicas da doutrina, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, inserimos outras obras póstumas. Isso relacionando-nos à obra do codificador e tantos outros escritos da Revista Espírita, de 1858 a 1869, quando da sua desencarnação, e as obras complementares trazidas pelos espíritos
em nome do Cristo, conforme identificamos na grandiosa obra de Chico, de Divaldo, espíritos luminares que passaram por nós, Eurípides Barçanufo, Bezerra, todo esse manancial diante de nós. E quando consultamos tudo isso, muitas vezes entramos em conflitos. Conseguiremos viver nos dias de hoje, seguindo fielmente a Jesus? Conseguiremos ser espíritos completistas, no dizer dos espíritos amigos através do próprio André Luiz, em várias obras como Sexo e Destino, onde no Instituto Almas Irmãs temos a afirmação de que cada 100 espíritos que de lá saem para a jornada na Terra, 18 aproximadamente voltam como completistas, aproveitando todas as oportunidades que a reencarnação ofereceu a eles. Como nós poderemos, também de nossa parte, sermos vitoriosos? E quando, em 1864, o nosso codificador nos apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, ele nos oferece, no item 9, através do Espírito Pascal, um tema que caberá para as nossas reflexões, para termos a dimensão dos bens reais das nossas vidas, que ele dará o título de A Verdadeira Propriedade. Qual é a verdadeira propriedade que nós possuímos? Onde deveremos trabalhar as nossas atenções para sermos ricos do Espírito, para desenvolvermos uma tal musculatura espiritual que fará com que enfrentemos as dores, as dificuldades com galhardia, com esperança e com fé. E ele tem a oportunidade de iniciar esse item chamando-nos uma atenção. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. O que é nosso? Se alguém no dia a dia perguntar-nos, o que é de você? O que é seu? O que você tem? O nosso hábito do mundo fará não raro que comecemos a desfiar um rosário das coisas materiais. Ora, o que é meu é a minha propriedade, a minha casa, o meu carro, o meu trabalho, o meu cargo, a minha família, como se dela eu tivesse a posse. Tudo isso é meu. Será? Apresenta-nos Pascal, então, a primeira informação: só é nosso aquilo que pudermos levar deste mundo. Nada do que aqui fica é nosso. Temos sobre isso o usufruto. Ele complementa. Tudo aquilo que não resiste ao tempo, tudo aquilo que não resiste à matéria, não é real, é ilusório, não nos pertence. Então, quando pensamos, ora, mas é a minha família, é o meu cargo, isso, no fundo, é uma ilusão que não raro se apropria de nós. E está aí também a plantação de nossa queda, muitas vezes. O tormento fala alto, as paixões falam alto, e levados de possuidores da posse, passando a sermos pela posse possuído, cegos pelas coisas espirituais, focamos naquilo que há em nossa sensibilidade. O Espírito Emmanuel
tem a oportunidade de afirmar que nós vivemos no patamar de 4 tormentos básicos. O que chamaríamos de 4 P's: poder, posse, prestígio e prazer. Vivemos dessa forma, em busca do poder, do mando, da exigência, da posse, o ter, o controle sobre as coisas materiais, sobre as coisas que aqui ficarão. O prestígio muito vinculado à vaidade, o ser reconhecido, o ser aplaudido. E o prazer, muito variado, indo desde os vícios até a sensação da preguiça, da procrastinação, do adiamento, mas que nos traz uma sensação do quê? Prazerosa. E a nossa grande tarefa é a de sublimar esses 4 P's em nível espiritual. Mas como será possível transformar poder, posse, prestígio, prazer em vitória espiritual? Quando pensamos no poder, esse poder é algo que me traz hoje, nos meus relacionamentos, pensemos nos nossos relacionamentos. Ter o poder é algo hoje que me fascina. Sou exigente, dou ordens, não admito que alguém me questione. Quero ter o controle das coisas, de tudo à minha volta. Muitas vezes esse poder é o que tem me feito cair ao longo dessa existência e de outras tantas. No trabalho com Jesus, como sublimar esse poder espiritualmente? Como ter nesse poder a força para nos dominarmos, ter o poder sobre si, ter a autoridade de falar: isso eu faço, isso eu não quero mais. Isso sim, isso não. Pensando dessa forma, assustamos e falamos: é impossível. Mas os grandes espíritos que tomaram contato com Jesus fizeram uma tal reforma íntima que conseguiram sublimar isso no poder, no prestígio de fazer-se brilhar pela própria luz e não pela luz dos outros, no prazer de atender ao que sofre, no prazer de desenvolver o bem, no prazer de se relacionar com equilíbrio, na posse de valores superiores. É assim que encontraremos uma Maria de Magdala, que encontraremos uma Joana de Cusa, que identificaremos um Zaqueu, antes todos eles perturbados pelas coisas do mundo, mas ao encontrar Jesus, um novo caminho. Então, o que teremos daqui para levar? Aquilo que pertence às questões espirituais, ou seja, sentimento. Sentimento. O resto nós deixaremos. E deixaremos mesmo. Tanto que nos testamentos afirmamos: deixo para fulano, deixo para Beltrano, porque se pudesse eu levava. Mas como não posso, eu deixo. E levo o quê? De acordo com o Espírito Pascal, levarei a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. O resto deixaremos. Então eu levarei aquilo que eu sou na essência. E se observássemos nesse momento, se o clarim do nosso período na Terra agora tocasse, como nos apresentaríamos no mundo espiritual? Ricos ou devedores? Com recursos amplos ou parcos recursos?
Tudo depende daquilo que está no nosso íntimo, naquilo que pensamos, naquilo que sentimos, na inteligência, no conhecimento, nos valores morais. Mas qual é essa inteligência que levaremos? São esses os valores que temos ao chegar e levaremos ao sair. Chegamos aqui na Terra já com toda uma experiência armazenada. Inteligência, conhecimento, valores morais. Adquiridos onde? Nas nossas experiências de vida. Ninguém se transforma de forma abrupta, de um momento para outro. É um trabalho paulatino, mas ascensional, já que o Espírito nunca retroage, nunca retrograda, mas pode permanecer estacionário, se decidir não sair do lugar. E há existências em que nós não saímos do lugar, motivados por esse tormento íntimo, de querer ser quem não é, de não se contentar com o que possui, de olhar com inveja as coisas dos outros, preocupados com o outro e não conosco mesmo, esquecendo-nos que cada um de nós temos o nosso planejamento reencarnatório. Cada um aqui é uma experiência única, é uma vivência especial. Espíritos responsáveis, todos nós, tivemos uma elaboração muito cuidadosa para chegarmos nesse momento do mundo. Espíritos responsáveis porque buscamos o Evangelho de Jesus num domingo de manhã, por exemplo, quando muitas atrações chamam as pessoas. Nos preocupamos com os valores da alma. Então elaboramos todo um planejamento de acordo com necessidades. No plano espiritual, de acordo com as nossas necessidades, nos situamos posteriormente aqui com as pessoas que precisamos, nos locais, nas regiões que devemos, e através de uma força de atração, um magnetismo intenso, atraindo situações que precisamos experienciar. O acaso é a obra de Deus que Ele não assinou e colocou o seu pseudônimo de Joana de Ângeles. Desse modo, para que pudéssemos nos enriquecer, retornamos nesse lar que retornamos. Quando pobres de certos valores morais, chegamos numa determinada condição sociopolítica, econômica, social, cultural, aqui na Terra. E por mais abastado que seja o nosso lar e as nossas condições, falo da verdadeira riqueza. Falo dessa verdadeira propriedade. Pobres de valores do espírito, vamos à Terra. Porque se o progresso é feito também em linhas na espiritualidade, aqui evoluímos nesse contato com pessoas e nas experiências, nas provas que deveremos tomar, passando pelas expiações que geramos pela nossa incúria, pela nossa insensatez. E aqui, não raro, reclamamos. Ora, mas é através daí, desse cenário, que vocês podem enriquecer. Por que reclamação? E nos afirma o Espírito Emmanuel, toda reclamação indica rebeldia e é sinal de recomeço. Porque não estamos aprendendo, reclamamos, somos rebeldes, mas é isso que vai me dar um valor. Qual é o valor que eu estou lapidando nesse momento da minha vida? Basta analisar qual a prova que eu passo. Qual a prova que eu passo? É uma prova de paciência? Qual é o valor? Qual a riqueza espiritual que eu estou amealhando nesse trabalho de paciência?
Não daríamos conta de tudo ao mesmo tempo, mas temos possibilidade de vencer isso, de trabalhar aquilo, e de modo geral, poderemos desenvolver o suportar as decepções, os contratempos. Somos convidados a isso. Os pequenos contratempos são exercícios riquíssimos. São as moedas que vamos juntando no cofre da vida. Então é aqui alguém que me pede ceder o nosso lugar na fila. Pequeno exercício. Ali, alguém que repete 3, 4 vezes a mesma coisa, e eu tenho que ouvir. Outro exercício. Espírito Emmanuel recomenda que no trabalho de paciência, 5 vezes, repitamos da mesma forma que repetimos a primeira vez, para a pessoa que nos pergunta e nos indaga, sem alterar a nossa vibração. É um trabalho de paciência. Repetimos algo, a pessoa nos pergunta de novo, repetimos de novo, e a pessoa nos pergunta, a gente fala, mas você está de brincadeira? O que você está querendo? E às vezes a pessoa não entendeu. Às vezes é a pessoa que tem uma dificuldade de memória, um idoso que já não consegue guardar determinadas informações, e ele vai repetindo, e ele vai repetindo, e aquilo para nós é um trabalho de sensibilização. Porque quando olhamos a escala espírita, lá pela questão número 100 e 101 de O Livro dos Espíritos, a segunda classe se caracteriza, no seu primeiro patamar, os espíritos benevolentes. Como nós desejaremos permanecer no mundo regenerado sem sermos espíritos benevolentes? Somos espíritos benevolentes? Olha, não decepciona ninguém, mas no mundo de provas e expiações, que nós nos encontramos, com a situação que enfrentamos e com as nossas tendências, contamos nos dedos esses que já estão nessa segunda ordem, nessa classe. Mas poderemos desenvolver, a partir desses pequenos exercícios espirituais. Qual outro exercício? Daí, olha que importante, cada um tem o seu ponto vulnerável. O que para um já é conquista, para o outro não. E observamos que para este é tão difícil perseverar. Quando alguém o critica, quando o trabalho dele exige algo mais, enquanto para o outro é algo natural, algo que ele já fez. E essas diferenças encontramos, não raro, dentro dos nossos lares. Estamos diante de pessoas que nós temos que estender a mão e falar, venha comigo. E olhamos ao lado outras que nos estendem as mãos e falam, venha comigo você. Porque ela já tem a conquista, enquanto esse não. Para identificarmos qual é esse ponto vulnerável que precisamos desenvolver nele uma riqueza, basta observar onde nos desequilibramos. Basta observar onde o custoso da nossa vida mais nos tenta. O custoso é aquela pessoa que custa estar perto dela. É aquela pessoa difícil, que cada família tem. O que chamaria Raul Teixeira de ovelha lilás na família. É aquela pessoa que me testa, está tudo muito bem, mas quando essa pessoa chega, é aquela pessoa que às vezes, sabendo que ela estará em tal lugar, nós não vamos, ou relutamos para ir. Aquela pessoa que exige a milha a mais. Aquela pessoa que às vezes bate na porta de casa e a gente fala, silêncio, que ela vai embora.
evangelizadamente, né? Essa pessoa é um material divino riquíssimo que Deus nos coloca. Por quê? Porque se estivéssemos ao lado de pessoas que somente falariam, sim, Senhor, sim, Senhora, faço, me desculpe, está aqui. Deseja isso, deseja aquilo, quer ser servido, estaríamos como? Tranquilos. Mas será que estaríamos espiritualmente ricos? Essa pessoa difícil, ela vem e fala o seguinte: olha, você quer mandar, mas em mim você não manda. Você é tão exigente, mas entra por um ouvido, sai por outro, porque você tem que ser mais flexível. Ah, você quer tudo do seu jeitinho, certinho, só que cada um tem um pensamento. Você quer que todos olhem sob sua ótica, mas cada um tem um óculos para ver as cores da vida. E aí, num primeiro momento, qual é a tendência? Nos afastarmos, porque dá problema. Só que às vezes a gente até se afasta ou tenta se afastar de um chefe, embora encontremos ele com outro nome em outra empresa. Tentamos nos afastar de um amigo, de um colega. Quem se afasta, no entanto, de um filho? Eu não sou mais pai desse. Eu não sou mais mãe dessa. Eu não sou mais filho ou filha deste e desta. Quem faz isso? Se fizer, e alguns tentam, dizem os espíritos que ninguém avança deixando um rastro de trevas para trás. Tem que aceitar. Ninguém foge do compromisso simplesmente largando mão de tudo. É preciso reorganizar o que desestruturou. Então, esse espírito na nossa vida, ele vai falar o seguinte, ó: se enriqueça, faça aquilo que você pode, conte até 10, até 100, até 1000. O Espírito Emmanuel chega a falar que é uma questão de treino. Achei muito interessante. Tente 10, 50, 500 vezes. Ele entra nos 1000, nos milhares, 1000 vezes, 50.000 vezes, 100.000 vezes, você muda. Treine se calar 100.000 vezes. Chega uma hora que é automático, a pessoa fala algo, me desagrada, mas se eu falar vai dar uma confusão, eu fico quieto. Ah, mas você está renunciando a si, a coisas que nós precisamos. Eu sei que se eu falar aquilo, está vindo do meu tormento. E com a minha esposa falar isso daí é 3, 4 dias sem conversa. É um final de semana com um clima pesado. Por que eu vou falar isso? Isso se enquadra onde? Na inteligência que o Espírito Pascal disse. Inteligência espiritual. Quando ele fala, levaremos daqui inteligência, às vezes a gente fala, vou estudar matemática, português, vou me enriquecer das ciências. Ótimo. São informações. Até conhecimentos. Mas inteligência espiritual, nós desenvolvemos analisando o quê? Quais as consequências espirituais dessa minha escolha? Identificar, do ponto de vista espiritual, o que me ocorre. Essa inteligência nós temos. Identificar que se eu estou diante de 2 caminhos, essa é uma experiência espiritual, porque está me chamando a escolher por A ou por B. Quais as consequências se eu escolher A? Quais as consequências se eu escolher B? Haverá consequências. Quais as consequências se eu cuidar dos meus pais? Quais as consequências se eu simplesmente delegar para os outros irmãos, porque eu sei que tem quem cuide? E eu vou seguir minha vida. Para a minha consciência, como ficará essa situação? É tranquilo? E às vezes vamos tentando abafar a consciência, num processo de ilusão, mas é chegada a hora da prestação de contas. E a consciência, onde estão escritas as leis de Deus, o Livro dos Espíritos, questão 621, é algo onde não conseguimos
deturpar. Então, dentro dessa realidade, como que eu vou desenvolvendo a minha inteligência? Ao dar uma resposta a alguém, peraí, mas por que eu vou dar essa resposta? Responder que sim, às vezes, vamos imaginar um chefe que conheça menos do que nós. Pode acontecer? Tenho relatos, sim. E nós temos que seguir a ordem deste. Falamos. Eu não aguento, porque ele fala para eu fazer isso, só que eu sei que eu devo fazer B. Só que ele é que manda. Eu peço a conta e depois não consigo pagar as contas. Que exercício espiritual estou sendo convidado a fazer? O da obediência. Para um espírito rebelde, é necessário ser constrangido às vezes e falar, obedeça. Um companheiro meu, amigo lá do A Caminho da Luz, ele falava o seguinte, certa vez numa reunião, diante de um chefe que eu considerava que conhecia menos do que o assunto, eu falei, espera um pouquinho, mas deveríamos fazer dessa forma. Ele olhou-me e falou, mas quem pediu sua opinião? E ele falou que aquilo adentrou como uma facada. Doeu. E ele falou, mas que miserável. Como me tratar assim? À época não era espírita. E hoje, analisando espiritualmente, ele me diz com muita tranquilidade, um espírito que adora da ordem como eu, precisava daquilo. Para aprender a obedecer. Para ser constrangido e fazer não o que ele queria, mas o que o outro mandava. E aí vamos percebendo que isso vai acontecendo na nossa vida. Na questão da obediência, obedecer àquilo que nós já conhecemos como verdade. Obedecemos por constrangimento, muitas vezes, os nossos chefes. Mas obedecemos aquilo que a gente já sabe que deve ser feito. Ou falamos, só hoje. Da próxima vez eu obedeço. Ora, se eu já sei que essa é a receita, se o divino médico das almas chegou e já me apresentou, o caminho para ser rico no mundo espiritual, está aqui, essa é a receita, siga. Eu sei que isso é verdade, por que eu não faço? Quando lemos a obra de André Luiz, recordei-me do espírito Asclépios. Um espírito que, no dizer de André Luiz, só reencarna algo em torno de a cada 500 anos. Espírito missionário. Já sintetiza a bondade, os valores morais, o amor. Com o apoio de outros espíritos, ele se materializa para uma conferência, uma roda de perguntas previamente feitas. E começaram a indagar-lhe, pegaram uma primeira pergunta, fizeram uma pergunta sobre a questão da dificuldade de se relacionar. Ele pega de um pergaminho e lê uma passagem de Jesus. Perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Fazem uma outra pergunta. E ele pega do pergaminho, a sementeira é livre, a colheita obrigatória. Fazem uma outra questão. A cada um será dado conforme suas obras. E André Luiz fala que se sentiu decepcionado. Porque nós estamos acostumados ao quê? Pelo muito palavreado. Não, vamos explicar isso. Mas para os espíritos nobres a explicação é sintética. Ama o próximo como a si mesmo. Faça ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Gostaríeis que o próximo nos fizesse. Então sabemos a recomendação. Só que o exercício da recomendação. E aí somos convidados ao exercício do quê? Do perdão no lar. Sabemos. Ora, eu vou perdoar. E a própria palavra perdoar, ela vem do perdonare. Doar além.
Para se perdoar, deveremos doar a algo mais. Recursos que às vezes a gente vai tirar do apoio espiritual porque não temos forças. E pedimos aos nossos benfeitores, me ajudem. Me ajude, porque eu não tenho forças para enfrentar essa situação. E eles doam esse vigor. E aí, está conosco agora. Faz a tua parte. Releva. Vai, pede perdão. Fale que você não queria fazer aquilo, mas fez. Ou fez de propósito, mas se arrependeu. E nos motivamos para isso, mas na hora que deveremos fazer, quantas vezes o vigor não falta? Achamos que é humilhação. Queremos dar mais um tempo. Esperamos mais um pouco. E a vida é breve, o tempo urge. E afirmou Jesus, aproveita para reconciliar-te com os teus adversários, enquanto estás a caminho com eles. Porque de uma hora para outra, e esse perdão é um daqueles grandes valores que o Espírito precisa para desenvolver-se. Como eu estou na questão do perdão? Certa vez, uma jovem mulher procurou-me no ambiente do trabalho e disse, na casa espírita que você frequenta, Rodrigo, vocês possuem a psicografia? Eu falei, o trabalho mediúnico, temos a psicografia. Um trabalho particular, como deve ser feito. Não, mas eu preciso nesse trabalho. Por que você precisa? Eu tenho que receber uma mensagem de minha mãe. Uma mensagem de sua mãe? O que aconteceu? Sim, e ela começou a chorar. Há 15 dias, minha mãe faleceu no linguajar dela. Minha mãe desencarnou há 15 dias. E ocorre que há aproximadamente 2 anos, numa discussão familiar, eu me exasperei, ela também, e nós paramos de nos falar. Parar de falar com o outro é uma das faces do ódio, o desprezo. Ele não merece ouvir minha voz. Né? Ele não é digno de falar comigo. E nós paramos de conversar. E eu amava e amo minha mãe. Mas ela não vinha pedir desculpa, eu também não fui. E eu achei que aquilo ia se resolver rapidamente. E uma semana, um mês, e o tempo passa, quando a minha irmã veio e falou-me que mamãe estava com câncer. E eu fiquei muito preocupada. O meu ímpeto, tomar do telefone, já conversar com ela, mas recordei-me que a gente não falava. Fiz planos para que o mais rápido possível fosse visitá-la, desse um jeito, mas os dias foram passando, os meses, e eu sempre pegando informações com os meus irmãos, os tratamentos, eles que a levavam. E a situação dela foi se complicando, era um câncer muito agressivo, os exames, a quimioterapia, o processo que avançava, até um dia que o telefone tocou e minha irmã me informou, mamãe faleceu, mamãe desencarnou. O céu caiu sobre mim, me desesperei e estou assim até agora, porque eu preciso de uma carta dela falando que ela me perdoa, a filha ingrata que fui, que ela desculpe a filha sem coração, que não ajudou no momento que mais precisava. Eu preciso que ela saiba que eu a amo. Peça na psicografia, peça. E eu analisando enquanto ela falava as condições anteriores e atuais, era tão mais fácil antes, o telefone tocava daqui para lá. E como diz o Chico depois, o telefone toca de lá para cá. E a nossa mensagem, no entanto, da doutrina é consoladora. Falei, olha, sua mãe, o que morreu foi o corpo. As mães nunca morrem, ninguém morre. Sua mãe continua a te amar. Sente na intimidade esse seu desespero, isso não faz bem. Converse com ela pelo pensamento. Trabalhe esse sentimento direcionado a ela. Peça desculpas. Ela vai sentir, e qual é a mãe que não perdoa a filha? E ela chorou, leu alguns livros que me pediu, eu recomendei. Depois acabei perdendo contato.
por não aproveitarmos a riqueza que as horas nos ofertam. Um relacionamento é riquíssimo. Errar, se equivocar, acaba fazendo parte desse processo, mas da nossa alçada, está em nossas mãos. Ao percebermos o erro, sermos os primeiros, nós espíritas, a vencermos o homem velho que fala, espere o outro, e avancemos nós. Muitas vezes nós mesmos causamos empecilhos quando a pessoa vem pedir essa desculpa, esse perdão. Não percamos tempo, porque um pedido de desculpas, uma reconciliação aqui, tem valor inestimável no plano espiritual. Recordo-me de Silveira, do livro Nosso Lar, inquilino de André Luiz e de sua família, que estava atrasado com os aluguéis, família extensa, sem recursos, não pagava o aluguel, e André Luiz para o pai, pai, despeja ele, despeje a família, ele não paga, não merece continuar na casa, vai pai, e incentivando o pai, houve o despejo. O tempo passa, a gente esquece, não lembra desse, não lembra daquele, mas ao chegar no plano espiritual, aguardando a caravana dos samaritanos, quem estava à frente da caravana? Silveira. E André Luiz fez o quê? Disfarçou. Fez de conta que não viu Silveira, disfarçou e foi de lado. Isso acontece também no plano espiritual. Disfarçar, achar que a pessoa não a viria. E ele fala, meu Deus, o que eu já fiz para esse homem? O que eu vou falar agora? E vai até Narcisa. E Narcisa diz, André, você acha que há acasos? Olha a pessoa como é importante, não há acaso. As coisas não acontecem à revelia das leis. André, se o pai permitiu que encontrasse Silveira aqui, é para você não perder a oportunidade da reconciliação. E ele vai até Silveira, Silveira abraça-o e ele diz, Silveira, me desculpa pelo que eu fiz. Que ignorância o que eu fiz. Me desculpa, e Silveira diz, André, foi algo que eu poderia colocar como uma das coisas mais importantes que me aconteceu na vida. Sair daquela casa, porque sem teto, sem recursos, com uma prole a sustentar, com esposa, eu tive que trabalhar muito. Eu tive que me esforçar, eu tive que renunciar a tantos prazeres, eu tive que me apegar a Deus, ter fé, coragem, e ele foi explicando que aquilo que deu um salto espiritual em sua vida, ele falou, só tenho que agradecer essa oportunidade. Se reconciliaram. E aí eu fiquei pensando, André Luiz foi o custoso dele. Olha o que essa pessoa que às vezes a gente fala, que problemão que ele me traz, pode nos oferecer de riqueza. Se soubermos compreender o papel dessa pessoa na nossa vida. E a vida apresenta às vezes fases. Há a fase da tranquilidade, que não é para passeio, não é para ficar só agendando viagens, né? Divertimentos, mas está tudo muito tranquilo, eu vou aproveitar agora porque depois a onda vem. Não. Esse momento é para nos alimentarmos de recursos para os momentos de mar bravio. Porque chegarão. Não tem como estar na terra e não passar desafios. Não tem. E os próprios espíritos preocupados para que desenvolvamos-nos espiritualmente, eles percebendo, olha, fulano está tão bem, manda uma. Está muito bem, mas está tranquilo, vamos mandar uma montanha de desafio para que ele escale. E aí chegamos à beira da montanha, não nos sentimos fortes, como um pequeno riacho, que diante daquela montanha para, mas está o que? Arregimentando forças, vai encorpando o seu volume até que suplanta a barreira. Assim acontece com a gente. E quando lá no alto, olhamos para trás, a gente fala, nossa, eu consegui isso. Falamos, estou mais forte. Só que depois olhamos à frente, há uma montanha maior.
Ah, meu Deus! E o novo processo se faz. Chegando lá em cima, novos desafios. E isso é um interessante da vida, porque vamos percebendo o quê? Que somos fortes, que é possível, que há esperança, que a dor tem um momento para passar, que nós temos recursos inesgotáveis. Quando falamos de conhecimento aqui, inteligência, conhecimento, valores morais, temos tantos conhecimentos, precisamos vivenciar esse conhecimento e colocar na nossa vida. Conhecimento da lei de causa e efeito temos? Que diz a lei de causa e efeito? A sementeira é livre, a colheita obrigatória. Peguemos o pergaminho. Nada me acontece sem uma razão justa de ser. Não é assim? E por que a gente fica inconformado? Por que falamos isso para o outro? Quando, no entanto, chega a nossa vez de experienciar, parece que reencarnação não existe. Parece que a lei de causa e efeito não vigora na nossa casa. É para o outro. Mas aquilo é um convite, agora é chegada a sua hora. E a forma como enfrentamos um desafio influencia aqueles que nos observam. Há pessoas que estão observando, no momento de dor, a nossa reação. E quando fraquejamos, a pessoa fraqueja junto. Quando falamos, vamos pessoal, a gente vai superar, a pessoa se fortalece. Ah, mas eu não posso ser um alicerce a todo tempo. Sim, mas dizia Chico Xavier que o médium espírita chora no quarto, limpa as lágrimas e vai confortar os corações ainda mais dolorosos que o procuram. Então, quando estamos fragilizados, mãos intangíveis estão nos dando suporte. Abramos o nosso coração a quem tem recurso para nos ajudar. Não falemos dos nossos problemas a todos. Procuremos alguém que possa ter uma boa palavra para nos dar, alguém que a gente sabe que vai falar aquilo que precisa, não aquilo que pensa. Aquilo que vai falar de acordo com Jesus e com a doutrina. Não coloquemos no Facebook indiretas para esse, para aquele, uma família assim, e coloca lá no Face. Não, procuremos alguém que vai falar não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente sabe que é um conselho do Evangelho. E se alguém nos procurar com uma problemática, se já enfrentamos essa dificuldade, nós falaremos o quê? Com vibração. Alguém vem nos falar de uma desencarnação que teve em família e nós já passamos por aquilo, a gente não fala com mais firmeza? Alguém vem falar que perdeu o emprego e nós já estivemos desempregados, a gente fala com o quê? Com vibração, com firmeza. Por isso a importância das experiências que fazemos. Mas há coisas que chegam para nós e nós não passamos. O que temos que fazer? Acolhemos. A pessoa passa por um problema, vem nos falar porque confia em nós à luz da doutrina, do Evangelho, das virtudes que vê em cada um, e a gente fala, mas o que eu vou falar? Acolhe essa pessoa, ouve, recomenda a prece, dá esperança. Às vezes a espiritualidade faz um exercício enorme para conseguir direcionar esse coração até nós, para que a gente consiga vinculá-lo ao bem. Questões como suicídio, aborto, chegou até nós, não sejamos indiferentes. Estou ouvindo aqui, a pessoa, mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Quer fazer, eu não posso. Não. Se chegou até nós, nós temos compromisso agora. Como que eu vou agir? O que eu vou falar? Como vou direcionar esse coração? Que talvez seja eu o único caminho que a espiritualidade encontra para ajudá-lo. Naquele momento de desespero, vai você mesmo. E vem. E a gente fala, e agora? Não nos faltará recursos. Foi Jesus que disse que naqueles momentos, quando estivermos expostos, não achemos, não consideremos que estamos sozinhos, mas Ele falará por nós. Então temos recursos para isso.
cada experiência, cada momento, oportunidade de recurso e de riqueza. Aquelas pequenas moedinhas, a conversa com os netos, valorizar o neto, brincar com ele. Mas os pais reclamam tanto. Os pais vão reclamar, mas ficar ali, sentir o neto. Os filhos aproveitar os momentos juntos. Nessa época de celulares, deixar o celular de lado e olhar nos olhos. Né? Qual o amargor que ele já traz na intimidade? Ainda sendo uma criança, um jovem, conversar com ele, porque senão ele vai se aconselhar com os pais dos outros jovens, que talvez não conheçam o Espiritismo como nós conhecemos. São pequenas moedinhas, pequenos recursos. O da saúde, o de beber água fresca. Conversando com um enfermo, ele falava, não vejo a hora de chegar em casa, pegar um copo de alumínio que eu tenho, pegar o pote, ele tinha um pote de barro com água fresca, e beber aquela água lentamente, porque faz 15 dias que eu não bebo água, estou no soro. E às vezes a gente não valoriza essas pequenas coisas que são recursos, né, para nós, nesses dias tumultuados. E assim, terminando essa jornada e aproveitando esses momentos, nos fortaleceremos e seremos ricos diante de Deus. Os nossos valores morais se ampliarão. As nossas conquistas serão outras do Espírito. E sairemos daqui vitoriosos, não sobre este ou sobre aquele, ou para o mundo, mas vitoriosos por termos vencido a nós mesmos. O nosso pior inimigo. Nós mesmos. Somos fortes para isso. Afirmou Jesus: vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Tudo que eu faço também podeis fazer, e muitas outras coisas. Nós temos essa força, nós temos essa possibilidade. Confiemos em Deus e em nós mesmos, que esse salto será enorme. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Batei e a porta se abrirá, pedi e obtereis. Qual é o pai que, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará boas dádivas àqueles que lhe pedirem. Eu sou esse bom pastor. E o pastor conhece as suas ovelhas uma a uma, e elas conhecem o pastor. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não andará em trevas. Vou antes para preparar-vos o lugar. Se assim não fosse, já vos teria dito, já não tenho vos chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o seu irmão. Tenho, no entanto, vos chamado amigos, porque tudo aquilo que ouvi do Pai vos tenho revelado. Esse é Jesus. Jesus presente, Jesus radioso, vivo em nossas vidas, hoje e sempre. Saiamos daqui com essa vibração do Cristo, na certeza de que, amparados por Ele, quando soar o nosso clarim, seremos identificados como espíritos ricos, não para o mundo ou com a riqueza do mundo, mas ricos para Deus, com as riquezas da alma. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima oportunidade.